Graça e paz de Deus seja consigo, conosco, em nome de Jesus. O Senhor está a falar muito, muito, muito e o Senhor quer que eu passe também uma mensagem a si. Falei em nome de Jesus, exortei as igrejas, muito especialmente os apóstolos. Os apóstolos têm a missão de ir pregar o Evangelho, batizar, ensinar, fundar igrejas. A minha missão como apóstolo também é isso, mas o Senhor me colocou num lugar de privilégios sobre os apóstolos aqui na terra, ou seja, eu tenho a missão de exortar as igrejas. O Senhor me disse que as igrejas, eu tenho a missão de exortar as igrejas estão muito sujas e Ele disse que precisa de limpar as igrejas, porque as igrejas precisam de preparar para subir, porque Ele está às portas. Então você não ficou de fora. Ele me enviou a falar também aos governantes e agora a si também. Ora, não sei de qual madeira é feita a cruz, que tanto fez sofrer o meu Senhor. Só sei que nos oferece a sua luz, livrando-nos de mal e toda dor. Homens ateus, a quem deveis a vida, quem deu tão real as coisas belas, quem fez a primavera tão florida e deu a luz ao sol e às estrelas. Em silêncio ficais sem responder, homens sem fé tão fáceis de vencer, quais canas agitadas pelo vento. Deixai o mau caminho que vos cansa, buscai em Deus a luz e a bonança. A morte vem e a vida é o momento. Se te censuram, estás bem, para que as bênçãos te perdure. Mal de ti quando ninguém te inveje nem censure. Se te censuram, estás bem, para que as bênçãos te perdure. Mal de ti quando ninguém te inveje nem censure. Nós, quando escolhemos o caminho de Deus, o mundo fala mal de nós, o mundo nos censura, mas é sinal que estás bem, é sinal que o reino de Deus chegou a ti. E louvado seja o nome do Senhor na sua vida, na minha vida, que já o recebi, e eu oro para que você receba. A mensagem que o Senhor quer que eu diga a si hoje é: muito de nós, muitas igrejas pregam o Evangelho e hoje já então todos, literalmente quase todos os cristãos pregam o Evangelho no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok, por aí fora. Mas muitos não batizam, muitos não ensinam a hierarquia do Evangelho, começando pelas doutrinas rudimentares, para ajudar ao crescimento até ao novo nascimento, sem a qual ninguém vê a Deus. Muitos não ensinam como orar.
E tudo começa por oração. E Deus diz, aqui em Lucas capítulo 10, capítulo 11, se você não sabe orar, atenta para essa oração. É pequenina, mas é poderosa. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Esta oração é pequenina, mas feita com fé e com amor, singeleza do coração, é poderosa. Especialmente ela quando é feita com entendimento. Quando o Senhor nos diz aqui, nos ensina aqui, e não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal, é muito importante que nós atentemos para a oração do Pai Nosso. Eu já falei acerca disso, o poder da oração do Pai Nosso, para que nós não atraiamos condenação para nós mesmos. Aqui, quando nós pedimos a oração, se ela é feita do Pai Nosso, é oração mundial. Quase todo mundo sabe, as criancinhas sabem, os meus filhos sabem. Quando é feita com fé, quando é feita com amor, singeleza do coração, quando é feita com entendimento, ela é respondida na hora. 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 podem cair à tua direita. Você não será atingido, porque o Senhor te dá livramento a cada esquina. Muitos de nós, quando o Senhor dá sonhos e visões, não entendem e não sabem que foram respostas. O Senhor, quando está a dar sonhos e visões, o Senhor está a responder à tua oração, te alertando para o perigo que está no mundo do espírito, que a qualquer momento pode acontecer, pode se materializar. Porque antes das coisas, quer sejam boas, quer sejam más, acontecerem no mundo material, no mundo real, elas acontecem no mundo do espírito. E quando o Senhor dá-vos um sonho ou uma visão, se você é aquele que aprecia e tem comunhão com Deus, não sabe orar, não conhece muito acerca do mundo do espírito, do sobrenatural de Deus, mas que não sabe o que fazer com sonhos, não sabe o que fazer com visões, não sabe o que fazer com as profecias que te são dadas, então atente para aquilo que eu te estou a dizer. É a resposta à tua oração. Porque você tem batido no trono da graça do Senhor, a clamar socorro, a clamar ajuda, a clamar proteção, e o Senhor te responde. Mas por não entenderes que a resposta vem por estes meios, você negligencia e não recebe a bênção do Senhor e coisas más acontecem. Nem todos aqueles que estão na congregação dos santos, muitos não são bem-sucedidos, não é por estarem em pecado, não é por estarem em desobediência a Deus,
mas muitas das vezes não conseguem discernir a voz de Deus, não conseguem discernir a mensagem de Deus, não conseguem discernir a bênção de Deus quando ela vem em resposta a esta oração, especialmente neste particular capítulo. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. De uma forma em geral, o que eu tenho ouvido, muitas pessoas quando vêm perguntar: eu sonhei com cobra, e não sabem o significado. Claro que é algo alarmante. Sonhar com cobra é a coisa mais desagradável. Porque eu fui investigar na internet, só diz coisas praticamente boas. Com relação à cobra não há nada de bom, porque foi o animal que Deus fez para louvor e adoração da sua glória, mas que o diabo usou para trazer condenação ao mundo. Através da Eva, passou para o Adão. Então, claro que é um animal que Deus não se agrada, porque foi usado como vaso de desonra para roubar a glória de Deus. A resposta que eu tenho de Deus para si, quando você sonha com cobra, é perseguição no mundo do espírito. É perseguição no mundo do espírito. Deus, quando dá sonhos, Deus, quando dá visões, Deus, quando envia alguém e está a profetizar acerca de coisa que você não contou a ninguém e que saiu pela boca dessa pessoa, receba isso como um amor de Deus para ti, porque muitos de nós perdemos bênção por falta de sabedoria. A bênção de Deus nunca chega do jeito que nós queremos, ou do jeito que nós pensamos, ou do jeito que nós esperamos. Às vezes chega, mas nem sempre. Nem sempre por quê? Porque quando nós estamos possuídos com espírito de soberba, espírito de rebeldia, arrogância, altivez, nós temos tendência a querer algo do jeito que nós queremos. Para essas pessoas que estão enfermas com esse espírito, as bênçãos vêm do jeito que elas não estão à espera. Então, elas muitas das vezes não recebem a bênção por rebeldia. E as bênçãos fogem. E isso acontece no corpo de Cristo. Muitos se esforçam tanto, buscando, obedecendo a Deus, mas por falta de sabedoria, por falta de discernimento espiritual e por falta de humildade, as bênçãos passam bem ali e não agarram. Amados, quando o Senhor mostra, seja lá o que for, mas se é algo que não é bom, busca discernimento. Busca o teu pastor. Não tenha vergonha. Eu tive um sonho assim. É algo que o Senhor me está a revelar. Pode ajudar-me a ter discernimento, a ter revelação disto. Isto é algo que Deus quer me dizer. Às vezes, coisas más acontecem em nossa vida porque nós não demos ouvido à profecia. Porque nós não demos ouvido a visões. Porque um profeta, quando falou, nós não demos ouvidos. E quando estes sonhos, especialmente maus, quando vêm, o Senhor diz que o mundo é um alerta. Eles são alertas de que o inimigo está a pelejar contra ti. Quando é coisa boa, claro que não é. Quando é coisa má, então nunca negligencie. É para você alertar. É a resposta do Senhor à tua oração. E não nos conduzas em tentação,
mas livra-nos do mal. São alertas de que o inimigo está a pelejar e que é a hora de você orar e vigiar para que não entre em tentação. Deus te está a livrar. Quando Deus mostra, é para te livrar, para não entrares em tentação. Vamos ver aqui em Mateus capítulo 26. Quando Jesus Cristo, 26:41, quando Jesus foi orar e pediu aos discípulos que vigiassem com ele. Que vigiassem com ele. Versículo 41. Antes da crucificação, já se aproximava. Então, e da mesma maneira... Espera aí. Não é este versículo. É o versículo... Se você sabe onde é que está... Eu leio muito a Bíblia, mas muitas das vezes não gravo o versículo. Jesus, quando foi orar, pediu aos discípulos que vigiassem com ele. E, entretanto, os discípulos não aguentaram o peso da opressão. Opressão é o inimigo põe-nos esse peso para nós não orarmos, porque ele sabe que se nós orarmos, nós vencemos. Então, é da vontade dele que nós não vençamos. Então, ele põe o espírito de opressão, o espírito do sono, cansaço, para você não orar. E Jesus disse aos discípulos, vigiem comigo. Mas os discípulos não vigiaram. Quando ele veio, encontrou os discípulos a dormirem. E ele então o que disse? Orai para que não entreis em tentação. Orai porque o mundo do espírito está a trabalhar. O mundo do espírito não dorme nem tosqueneja. O inimigo não dorme nem tosqueneja. 24 horas o inimigo está a trabalhar. Contra você, contra mim, contra todos. Contra tudo que é Cristo, Deus. Então, quando você tem comunhão com Deus, você ora, especialmente essa oração do Pai Nosso, que eu faço muito, é o meu startup de qualquer oração. Deus te vai ouvir, Ele vai te livrar. Mas você precisa de atender. Quando Ele mostrou, ora imediatamente. Se for bom, faz quarta dimensão. Romanos 4:17. Chama a existência as coisas que não são como se já fossem. E toma posse. Mas você precisa de continuar a orar para abanar a árvore do fruto do Espírito que vai trazer a bênção. O fruto, quando está maduro, eles continuar a orar, porque é a nossa oração que vai fazer mover a árvore da vida que tem todos os frutos que nós precisamos. Amor, tudo aquilo que nós pedimos a Deus está naquela árvore. Quando ele está maduro, temos que acelerar a nossa oração, a nossa comunhão com Deus, muito mesmo, para então fazer com que as bênçãos caiam. Com a nossa oração é que vai abanar a árvore e então os frutos caem. E quando se trata de coisas más, então a nossa oração vai travar o mal. Ele não vai chegar à nossa casa. Então o Salmo 91 cumpre-se na tua vida. 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Fruto de esta oração. Fruto do Pai Nosso. Não nos induz à tentação, Senhor, mas livra-nos do mal. Estes alertas são quando você ora, naquele momento em que Deus te mostrou, ou que alguém te falou, seja algo que mesmo que não vá de encontro à tua necessidade, a profecia às vezes não vai de encontro à nossa necessidade, mas temos que entender que a profecia tem 3 particularidades. Ela opera com relação ao passado, a coisas que passaram e que ninguém sabe, ou se alguém sabe, mas algo que
pode estar a querer repetir-se, ou nós estamos a viver neste passado e Deus quer nos dar livramento, Deus quer nos libertar. Deus vai enviar o profeta ou vai se usar de qualquer pessoa para falar acerca de algo que te passou e que você ainda continua a murmurar, a recontar e não dá um passo em frente porque você ficou, como é que se diz, trapped ou agarrado ao passado. Você vive no passado. A profecia, ela também aplica-se ao presente. Algo que está a acontecer, ou que vai acontecer já. Então a profecia aplica-se nela. A profecia aplica-se para o futuro. É o tempo, Deus envia o profeta, ele profetiza de algo que está para acontecer. Quando vai acontecer, o profeta não sabe, a pessoa não sabe, mas vai se cumprir. Porque a palavra de Deus não volta para ele vazia. E a palavra de Deus, a profecia, é a lei de Deus. A profecia aplica-se para o passado, para o presente e para o futuro. Então você tem que fazer um autoexame. Se ela não se identificou contigo, porque não é algo que já passou ou que não está a acontecer, ore para cancelar. Ore, tema a Deus, cumpra os seus mandamentos e o Senhor será contigo. Tiago 4, isso está em Eclesiastes 12, versículo 13 e 14. Tiago capítulo 4, 7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós não nos identificamos com a profecia, quer dizer que há algo que está para acontecer, o que vai acontecer num tempo futuro. Então nós temos que ter temor a Deus, orando para cancelar esta desgraça ou esta má coisa que vai vir na nossa vida, para cancelar. Viver com temor, com o nosso coração ligado ao trono da graça. O Senhor será conosco. Estes alertas são livramentos do mal. São livramentos de laços de passarinheiro, livramentos de setas inflamadas do maligno. Não ignore a profecia, não ignore sonhos, não ignore visões. Profecia vem nessas três formas. Ela vem por sonhos, vem por visões, e Deus fala pelo Espírito, e ela vem pela boca de um profeta ou de alguém que Deus usou naquele momento para profetizar. Nem todos somos profetas. O profeta é aquele que tem o dom de profecia. Mas Deus se usa de muitos e usa-se de quase todos para profetizar. Todos podem profetizar, sendo da vontade de Deus, podem. Mas nem todos são profetas. Quando o Senhor te mostra coisas, raças de víboras, setas, raças de víboras que Jesus fala muito bem aqui, e o João Batista já profetizou lá em João, quando ele veio adiante de Jesus para abrir caminho, as pessoas que ele chamava de raça de víbora, são pessoas fingidas, hipócritas. Por que ele chamava de raças de víboras? Porque ele, como vivia no deserto, é um tipo de cobra que ela fica sempre encolhida, não se vê o rabo nem a cabeça, fica escondida. E assim que alguém a passar, não dá nada por ela, porque algo está aí encolhido, e ela vira e morde, e pessoas morriam. Por isso que o João Batista chamava aquelas pessoas de raça de víboras, os fariseus, os saduceus, todas aquelas pessoas que perseguiram Jesus, e ele chamava de raça de víboras, porque à frente era algo, mas atrás procuravam sempre matá-lo.
era hipocrisia. Se você sonhar com algo assim, então você está no meio de pessoas que são hipócritas ou falam mal de ti, riem contigo, mas comem contigo, mas estão a preparar algo, falam mal de ti, não te dão valor nenhum, não te amam. Então você ora que são fortalezas. Jesus me diz que são fortalezas de perseguição, são invejas. Inveja é perseguição. Ora por ti, pelos teus. É na oração que tudo começa e é na oração que vem a vitória. Raças de víboras também significa conspirações contra ti, orações contrárias, profecias contrárias à vontade de Deus o Pai, palavra negativa, ou seja, concluindo no meio de tudo isso, é o inferno a trabalhar contra ti. A oração não só fortalece, a oração protege. E Deus está à espera sempre da tua oração para poder te fazer justiça, para poder te abençoar, para poder te proteger, para poder revestir de toda a armadura dele, para que você seja um bem-aventurado aqui na terra. 1000 podem cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, porque não ouvem a voz de Deus, porque desobedecem, porque rebelam. Mas você, por ser um justo e conhece a proteção e a providência de Deus, nenhuma ferramenta inflamada do maligno prosperará contra ti, nem praga alguma chegará até ti. Amém, amados? E eu vou terminar isso com um testemunho. Eu tenho era para ter pregado de manhã, logo de manhã. Mas Deus então começou a falar outras profecias, então eu tive que dar primazia. Ele, há pouquinho, ao falar com ele me disse: Ana, esposa minha, tu és tão vulnerável, a tua obediência me constrange. Eu vou repetir. Eu até chorei, tive que me controlar. Ele disse: se tu quiseres partilhar isso, pode partilhar. Este é o meu código de honra para contigo. Ele disse: Ana, tu és tão vulnerável. Mulher vulnerável. Mas a tua obediência me constrange. Eu fiquei emocionada porque eu tenho a obrigação de obedecer. Não estava à espera de ser elogiada pela minha obediência, porque isso me é imposto e também me é cobrado por justiça. Se eu não obedecer, as consequências de desobediência são maldições. Lá em Deuteronômio capítulo 28, do versículo 15 a versículo 68, são maldições por desobediências. E eu não quero carregar isso. Então é-me imposto, a obediência é-me imposto, porque eu sirvo a um Deus soberano, majestoso, excelente. Fora dele não há outro Deus, depois dele não haverá outro. Então todos nós temos que nos sujeitar. E por que ele disse isso? Porque a qualquer momento, qualquer pessoa pode me fazer mal onde eu estou. Eu estou exposta ao mundo. Tenho seguranças físicos? Não. Mas tenho a Ele. E Ele disse: pela tua obediência, mais uma vez, eu vou honrar o meu código de honra. Nenhuma ferramenta inflamada do maligno prosperará contra ti, nem praga alguma chegará até ti. Ora, amados, assim como Ele me disse a mim, eu te digo a ti, em nome de Jesus, ore, seja obediente a Ele pela sua palavra. Ore para não entrar em tentação. Quando nós nós não oramos, nós estamos fora do esconderijo. O inimigo entra
e nos faz mal. Então, fique bem pertinho dele, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Descanse no Senhor, amados. Aquele que anda em busca do teu coração é Jesus. Ele gosta de ti, Ele cuida de ti com amor. Seus olhos procuram os justos por toda a face da terra. Seus ouvidos atentos à sua oração. Cante louvores à sua bondade. Cante louvores, porque o Senhor é bom. Cante louvores à sua bondade. Eu canto louvores, eu canto louvores, porque o Senhor é bom. E o Senhor reina em glória, reina para sempre. O Senhor reina, e o Senhor reina em glória, reina para sempre. Porque o Senhor é bom para mim e para ti também. Um bem-aja, amado.